Eclesiastes 8, de 10 a 17. E diz assim a palavra do Senhor: Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo, e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal. Isso também é absurdo. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois ele não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra: há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo, por isso exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso o acompanhará do seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra, pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem dia nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, ele nada achará, embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Queridos, o livro de Eclesiastes, como a gente tem dito aqui, é um livro de sabedoria, que vem trazer para o nosso dia a dia, um pouco da sabedoria, vem rechear o nosso dia a dia, com a sabedoria bíblica das coisas que vem acontecendo com a gente, e ele tenta analisar, de acordo com o olhar de Deus, com as coisas de Deus, as situações do nosso cotidiano. E eu sei, meu querido e minha querida, que uma das coisas que, ainda que a gente não pense de maneira tão alarmante, e a gente sempre fala isso, ainda que aquilo não esteja tão presente na nossa forma de raciocinar, todos nós nos deparamos com a questão do sofrimento e da retribuição como uma questão urgente no nosso coração. E eu digo isso seja na esfera pessoal, ou seja também na esfera coletiva, na esfera pessoal. Se alguma coisa de errado está acontecendo comigo, ainda que eu não raciocine dessa forma, ainda que eu não pense imediatamente dessa forma, de maneira tão racional, eu vou pensar, eu vou imaginar alguma coisa do tipo: Deus se esqueceu de mim, ou Deus está zangado comigo por algum motivo. O livro de Jó, que também é um livro de sabedoria, é um livro que o tempo inteiro tenta responder essa questão da retribuição. Jó, para quem não conhece o livro de Jó, Jó era um homem temente a Deus, que sacrificava, que amava os seus filhos, que sacrificava por ele, tudo aquilo ali presente, mas de repente vem sobre ele uma situação terrível, onde ele perde todas as coisas, perde a sua saúde, perde o seu filho, perde os seus bens. E fica aquela pergunta quase que gritando ali no livro de Jó, que é um livro de sabedoria também: isso é porque Jó pecou? O que tem de errado com Jó, para que ele possa sofrer a catástrofe que ele está sofrendo? E os amigos de Jó são aqueles amigos de Jó que representam o nosso pensamento. Não estou dizendo que não é um livro histórico, mas eles representam ali o nosso pensamento. Jó, faz o seguinte, dá uma olhada naquilo que você fez na sua vida, vê se você não vai encontrar ali um pecado. Provavelmente sim. Os amigos de Jó diziam isso: Jó, se arrependa. Jó, ore mais. Coisas que a gente diz, não apenas os outros dizem para a gente, mas a gente diz para nós mesmos quando alguma coisa de errado vem na nossa vida. O que eu fiz de errado? Porque a nossa lógica do sofrimento continua sendo a lógica da retribuição. E falo também de maneira coletiva, porque a gente também olha para a situação e para a vida, e aí num outro sentido, não só apenas porque coisas más acontecem às pessoas boas, mas a gente também pensa logo, e o livro vai falar um pouquinho, por que coisas más não acontecem às pessoas más? Por que a gente vê, de maneira assim, tão clara, tão evidente,
a maldade se perpetuando, a gente vê gente que já devia ter sido promovido para regiões celestiais, a gente pensa isso, não cabe a gente fazer isso, mas cabe ao Senhor, ou sendo tirada ali de algum poder, alguma coisa assim. Por que isso continua acontecendo? E aí a pergunta, será que não é apenas Deus está zangado comigo, quando no caso, por que a gente está recebendo tudo isso, mas será que Deus é omisso? Deus não age? Deus não intervém na situação? Deus não intervém na vida ao ponto das coisas continuarem perpetuamente do jeito que elas estão? A gente acha perpetuamente. E tudo isso, a reflexão sobre isso tem uma dimensão interna. Ou seja, ainda que eu ache que isso é uma questão puramente filosófica, e eu vou dizer assim, cara, nem quero prestar atenção muito nessas coisas, eu vou viver minha vida, como isso é uma coisa, essa questão da justiça, da retribuição, ela está ali presente, da perpetuação da maldade, da exertação da virtude, isso ali está presente com a gente vai encarar a vida, e vai se sentir bem, ou vai se sentir mal, vai se sentir decepcionado, ou mais alegre, quando essas coisas acontecem. E quando nós respondemos essa pergunta, quando elas se aquietam, a resolução delas se aquieta no nosso coração. E na nossa relação com Deus, vai me dizer que isso não aconteceu, você já não se decepcionou com Ele, quando as coisas não iam bem com você, a sua relação esfriou, mornidão, frieza, distanciamento, decepção, porque as coisas, não estão indo bem com a gente. Revolta para alguns, esfriamento espiritual e outros sentimentos ruins, que vão ser na verdade uma expressão daquilo que de fato a gente acredita, e a gente se depara, eu digo que a maturidade faz a gente enxergar isso, né? A nossa própria maturidade espiritual. Coisas boas acontecem às pessoas aparentemente boas, e coisas mais acontecem às pessoas mais e aparentemente mais. A gente não vê isso. Até melhor, ao invés de qualificar a pessoa, porque a gente sabe que na nossa visão cristã, não tem ninguém bom, todos nós somos maus, temos a maldade inerente, mas quando coisas boas acontecem, quando as pessoas praticam o mal de maneira consistente, não acontece? E coisas mais acontecem a pessoas que praticam o bem, ainda que sejam mais, ou tentam praticar o bem de maneira consistente. A gente vai deparar que a vida é assim, e Salomão está observando, e analisando sobre essas coisas. Vi também, olha a cena que ele viu, os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam no lugar santos, e foram elogiados na cidade onde havia feito mal. Isso também é absurdo, uma construção de frase assim um pouco complexa, mas a ideia daqui é, ele viu o sepultamento de uma pessoa que praticava o mal, e o que aconteceu com ela? Elas foram elogiadas na cidade onde haviam feito o mal. Olha a descrição terrível. Não apenas naquele último momento, talvez aquela pessoa, imagina que seja aquela pessoa extremamente opressora, o imperador extremamente mau, que fez o mal ali à população, que fez o mal ali aos arredores. Aí no dia que ele é enterrado, a cidade que sofreu tudo aquilo aplaude ele. Não tem ali nenhum sentimento que não é nem de vingança, mas de justiça, ou pelo menos de alívio. Pelo menos esse cara foi embora. Não, o pessoal está aplaudindo eles. Elogiados na cidade onde havia feito mal. Isso é loucura. Morreu aqui o enterro. Porque enterro todo mundo vira santo, não é isso, gente? O pessoal não brinca com isso? Viu, o rapaz, né? Toda palavra não é essa. Rapaz, era gente boa, mas também dá umas vaciladas aqui, dá umas vaciladas ali. Ninguém fala isso. A gente tenta, até para um exercício de carinho com a própria família, né, quando está ali, né, falar das coisas positivas que aconteceram. Enfim, a gente fala da eternidade, mas fala das coisas positivas. Mas a pessoa assim, morreu aqui, fulano, era um ladrão muito conhecido aqui na cidade, bandido, depois foi eleito deputado federal.
rapaz, senador, roubou bastante, coisa maravilhosa, e uma salva de palmas para ele, aí todo mundo dá uma salva de palmas, que coisa boa, olha que loucura. Falando do espectro político, né? Vamos falar do espectro familiar também, está aqui. Essa esposa nunca teve presente, nunca cuidou do marido, nunca cuidou dos filhos, mulher estranha, esquisita, não se dava para ninguém, fazia o mal para todo mundo, uma salva de palma para ela, ou para ele. Espera aí, gente, pelo menos assim, lá no fundo assim, foi. Por que a gente faz isso? Mas tem 3 motivos aqui que eu tentei elencar. Por que a gente faz isso? Primeiro, o coração pragmático. Ele é isso tudo, mas ele fez o bem para mim. Fez todas essas coisas, mas num determinado momento ele fez o bom para mim. Por isso que a gente consegue exaltar a maldade. Porque é pragmático que ainda que ele seja mal, ele fez alguma coisa positiva para mim, a gente aplaude. O coração ideologizado, ele fez mal, mas ele é do meu time. Aí não dá. Joga futebol comigo. Não dá para falar tão mal dele, né? E o terceiro é o coração idólatra. Mas ele também fez isso, né? Mas converteu tanta gente. É idólatra que é incapaz de olhar o ser humano nas suas complexidades boas e ruins. É idólatra ao ponto de perceber ele não, cara, fez tudo errado aqui, mesmo que tenha convertido um monte de pessoa na sua pregação. E aí o Salomão vai dar uma coisa que a gente tem falado aqui, tem um sermão inteiro sobre esse assunto, né? Falar sobre maldade, né? Um olhar sobre a maldade, a gente fez há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que ele vai falar no versículo 11, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Primeiro ponto, né, é o coração do homem que está inteiramente disposto a praticar o mal. Lembra que aqui a questão até do ímpio e do justo e tudo, tem muito a ver, a gente vai ver lá com Jesus, do justificado, do perdoado, mas aquela pessoa que ainda que sendo má, porque todos nós somos, ela num processo de santificação, de transformação que o Espírito Santo faz dentro da gente, ela procura promover o bem, na sua casa, na sua família, na sua cidade, na sua vizinhança, ela procura promover o bem, mas a disposição do coração, ela continua sendo uma disposição egoísta, ou seja, se nós formos sendo levados pela nossa própria disposição interna, a gente vai ver a barbárie acontecer. O que impede a barbárie, seja no nível espiritual, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração, e o que impede a barbárie também é o que essa segunda parte do versículo diz aqui, porque não, o coração inteiramente está disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Por que ele está inteiramente disposto a praticar o mal? Não como a intenção profunda, mas como aquela coisa de que eu vou fazer o mal, porque não há justiça e não há juízo. É isso que o livro de Eclesiastes aqui está fazendo aqui. Ele vai falar, primeiro, que isso acontece, vai trazer também uma explicação de como a gente pode minorar esse mal enquanto sociedade, que é isso aí, é a punição, o castigo sobre os crimes, mas ele vai falar da questão completa ali para a gente, tá? Mas sobre essa questão da punição e de tudo isso, é sempre importante, porque a gente sabe que a retribuição nem sempre será imediata no ponto de vista divino. Isso significa, e a gente vai fechar essa linha, falar da eternidade daqui a pouco, mas não é aquele negócio, e o cara errou, vem um raio divino. Aliás, se fosse isso, gente, dá para começar o culto hoje? Não é que estaria eu sozinho aqui, não teria ninguém aqui, não dá, todos nós aqui estaríamos absolutamente separados de Deus, né? A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas a retribuição divina não vai ser sempre imediata, isso é um fato, mas a gente é chamado como autoridade, seja como país, povo, governante, líderes, chefe, pais, qualquer tipo, a corrigir o mal, para que a maldade, ela não fique sem a sua devida paga. Isso é uma questão de justiça que a gente existe, e para isso a gente como cristão, é um instrumento de Deus, para o que eu vou chamar aqui de bondade ativa. Toda bondade ativa,
eu diria para você que toda bondade deveria ser ativa, mas a gente está muito mais acostumado com a bondade passiva. Mas o que a gente precisa é de uma bondade corajosa, que faz, que realiza e que busca a justiça. O que eu chamo de bondade ativa, de bondade passiva? Bondade ativa é essa, que entende que existe uma maldade, que existe uma coisa errada, e a gente vai lá e na esfera que a gente esteja falando aqui, porque a gente pensa só a maldade na esfera da justiça criminal, né? E a gente não está falando só nessa esfera, claro que isso está incluído, mas em qualquer outra esfera, relacional, familiar, de vizinhança, qualquer coisa, né? Que a gente veja alguma coisa errada e o nosso papel ativo de ser bom no sentido da justiça. Mas a gente está muito mais acostumado com a bondade passiva, que a gente chama inclusive de misericórdia. E que não é necessariamente misericórdia. Deixa, tudo bem, a gente ainda diz, ele terá a sua paga na eternidade. A gente ainda bota uma explicação espiritual das coisas. E é claro que quando a gente se vê com as nossas mãos atadas, sem a gente poder fazer absolutamente nada, se não há nada que possa ser feito por motivos os mais diversos, ou é muito complicado o caminho, tudo bem, a gente ainda, isso não é uma desculpa, é uma esperança, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas se está nas nossas mãos, a gente não simplesmente tem que ser esse bondoso passivo, tudo bem, deixa para lá, ele vai se entender, vai acontecer. Gente, se ali há algum motivo para um conserto, eu falei, tem muitas esferas nisso, de um conserto, de uma conversa, de uma denúncia, de uma prisão, são várias esferas onde as vários tipos de refreios ou mal podem acontecer. O nosso papel é ir lá contribuir para que essa maldade seja paga, porque pode ser uma conversa, pode ser eu falei, eu estou tentando tirar da esfera do crime, que é o que vem na nossa cabeça, pode ser um bullying, pode ser um relacionamento desfeito, pode ser o que for, a gente precisa ser ativo nisso, e parar de ser passivo, sem um pouco de coragem, para não tentar dizer outra palavra aqui, porque a gente precisa ser corajoso nisso. Imagina se os cristãos fossem conhecidos, e a gente é também, como aqueles que olham aquela situação, onde ninguém está tratando daquilo, e a gente com justiça e misericórdia, com o amor ativo, a gente age para remediar e promover paz e justiça naquela situação. Que coisa maravilhosa, em todas as esferas a gente pudesse fazer isso. Esse é o nosso papel, inclusive, para que a maldade, ela possa ser refreada. Mas num sentido lato, que é o sentido do texto aqui, a gente vai ver que não dá para dar conta da maldade mundial. Sempre continuará havendo maldade no mundo, porque os maus vão continuar ficando impunes muitas vezes. Só que a nossa esperança diante disso não é apenas, eu não vou fazer nada, porque afinal é tudo enxugar gelo, mas é contribuir como sal da terra, como luz desse mundo, para que essa maldade seja minorada. Mas ao mesmo tempo, e essa, eu não digo nem que é o paradoxo, mas é a realidade do cristão, a gente vai minorar, a gente vai salgar, a gente vai ajudar a melhorar tudo isso, mas na certeza absoluta de que isso nunca vai ser, neste mundo aqui, de maneira humana, extirpado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e porque nós sabemos que o fim da maldade, do decreto do fim da maldade, o decreto do fim da injustiça, ele não está em nenhuma lei ou ação humana, não está. E aí ele começa a falar de eternidade. Olha que, e tem uma palavrinha aqui que para mim não digo que é a mais importante, mas para mim é a mais crucial aqui, versículos 12 e 13, Camila pode botar aí para a gente? Olha aqui comigo. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei, o que está dizendo o texto? Com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. 13, porém, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa,
e passará como uma sombra, pois ele não teme a Deus. Eu adorei o com certeza. Essa garantia que a palavra de Deus nos diz. Aí você vê que ali no coração do livro de Eclesiastes, do escritor, ele já está passando do ponto de vista temporal. Porque se a maldade, ela sempre se perpetuará. Se no enterro do ímpio, a gente, de uma pessoa, nesse sentido, da prática da maldade, ali, assintosa, diante de uma nação, ou diante de uma vizinhança, ou diante de uma família, existe gente que ainda aplaude, ele não poderia dizer, aqui gente, que nada irá bem para o ímpio, porque do ponto de vista terreno, a gente sabe que muitas vezes Jesus já mesmo falou, a respeito até dos próprios religiosos ruins, e fala assim, eles já têm a sua recompensa, mas ajuntem tesouros na eternidade, nas regiões celestiais. É por isso que eu acho que agora a lente ela muda. Está falando da temporalidade, da maldade aqui, das injustiças que acontecem, do nosso papel aqui, porque a gente precisa refrear isso nas mais diversas esferas, como vizinhos, como pais, como cidadãos, como irmãos na fé, como irmãos de sangue, como for, o que for, nas mais diversas esferas, a gente tem um papel da bondade ativa de Deus. Só que quando a gente olha para a eternidade, isso não estará, ou para a temporalidade, isso nunca será extirpado de maneira plena, mas quando a gente olha para a eternidade, a gente vai ter aí sim uma certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus e nada irá bem para o ímpio. Até interessante isso. O ímpio ele não teme a Deus, né? E os que temem a Deus, vamos bem, é o contraste entre o ímpio que teme a Deus e o ímpio que não teme a Deus, porque ímpios, ou no sentido de pecador, todos nós somos, mas a certeza é que bem sucede aos que temem a Deus, ele terá sua recompensa, não terá vida longa, e passará como uma sombra, pois não teme ao Senhor. E é mais uma vez a gente olhar o desenrolar da história. Falei isso aqui para vocês algumas vezes, aí sim entra aquele papel, caramba, nada aconteceu, viveu a vida inteira dessa maneira, viveu a vida inteira enganando as pessoas, viveu a vida inteira oprimindo as pessoas, viveu a vida inteira violentando as pessoas, viveu a vida inteira dessa maneira, morreu bem numa mansão, não houve retribuição. Gente, leia isso aqui, e lembre que a ideia do tribunal de Deus, da justiça de Deus, ela não é um conto da carochinha, gente, que a gente lá no fundo imagina, porque a gente entende só na retribuição aqui, mas quando a gente vê que existe de fato o fim da maldade, a gente percebe que, cara, não há prisão do mundo, não há, perdão que sempre esse é um tema extremamente sensível, mas vocês vão entender o contexto aqui, não há holocausto, literal, que se compare com a terrível coisa que é cair na mão do Deus vivo. Que a justiça de Deus não é simplesmente assim, ai, que coisa terrível, tá, tudo bem, em vez de você morar num 3 quartos na eternidade, você vai morar num quarto-sala. Não é isso. Está falando da eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus se chama inferno. E eternidade sem Deus é terrível. Deus dá a sua graça para a gente ainda hoje. O mundo não se tornou a barbárie completa, por mais que a gente ache que ele é, porque Deus ainda traz a sua graça aqui sobre a gente. Mas você imagina essa graça sendo completamente retirada, e a gente fosse simplesmente, Deus desse as costas para a humanidade e falasse assim, vive do seu jeito, a gente não teria tantas alegrias, privilégios, bênçãos, tranquilidade como a gente tem hoje, por mais que eu saiba que a gente vive num tempo muito complicado, mas é porque Deus ainda está aqui agindo com a sua graça maravilhosa.
Então a gente tem que olhar para essa história toda, e não para a história dos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que a gente vai viver. E olhar para a eternidade, olhar para a maldade, e falar, eu tenho meu lugar aqui, eu preciso entender que isso sempre vai acontecer, mas eu preciso entender que o Senhor não deixa passar absolutamente nada diante dos seus olhos. Porque ele diz ainda uma reflexão sobre o giro da vida, absurdo sobre a terra, justos que sofrem como se fossem ímpios, ímpios que são premiados como se fossem justos. Isso também diz que isso é absurdo. Você imagina a sua vida sem a perspectiva da eternidade, você vivendo nesse contexto, que acredito aqui, por mais que nós tenhamos as nossas dores, porque todo mundo tem aqui, a gente não viveu isso aqui de maneira plena, né? Uma injustiça tão grande, que colocou na gente uma pecha de injustiça. A gente vê nesses filmes, né? Que o cara foi preso, prisão perpétua, ele ia ser morto pela cadeira elétrica e tal, mas descobriram que o cara é inocente, mas ele perdeu 40 anos da vida dele. E alguns desses filmes, histórias verídicas, coisa terrível viver assim. Tem um que eu vi há muitos anos atrás, que era um absurdo, que ele viveu dessa maneira, ele foi preso equivocadamente, todos os apelos foram feitos, etc, etc, mas aí começou a surgir a tecnologia do DNA, descobriram um negócio lá, o cara foi preso, o cara conseguiu ser solto, porque a irmã resolveu fazer, aquelas histórias de filme que são verdade mesmo, resolveu fazer faculdade de Direito, defendeu o cara, o irmão, tecnologia do DNA, ele é solto, depois de não sei quantos anos. Aí você vê o filme maneiro, mas sabe o que aconteceu com esse cara? Não lembro o nome do filme. Ele pouco tempo depois, tipo um mês, um ano depois, acho que foi pular um muro e morreu. É tragicômico, gente. Você imagina, celebrando a liberdade, que realmente você foi preso injustamente, surgiu uma tecnologia que não existia ainda, de prova, não sei o quê, e você morreu porque foi pulando um muro. Você olha o absurdo da vida. Por isso que ele disse, aí ele fala assim, é tão inexplicável certas coisas, e é verdade, mas saiba, que ainda que o lado humano tenha um lado extremamente positivo, extremamente, como a gente viu aqui, a retribuição justa, ela só se dará na eternidade, e o que é bom nisso tudo, é que eu não terei a minha retribuição justa. Lembra que a gente falou aqui? Existe o ímpio que não teme a Deus, e existe um ímpio que teme a Deus, que somos nós que confiamos em Jesus. Porque se fôssemos todos esperar, lembra disso, a justiça de Deus sobre a nossa própria vida, eu estou louco para Deus ser justo com tudo, comigo, rapaz, pede isso não, pede misericórdia, porque se for justiça, você pode ser uma pessoa extremamente bondosa, maravilhosa, incrível, sensacional, se for para ser justiça, todos pecaram, o que a gente vai receber é a punição eterna. Mas o fato de eu temer a Deus, entender os seus caminhos, significa que eu entendi o seu presente mais precioso, que é Jesus Cristo. É de entender que eu sou tão ímpio, que um dia esse Cristo Jesus morreu por mim, para pagar a minha impiedade, que é tão dura, que é tão severa, que ela mereceu a morte, e não apenas a morte, mas morte de cruz. É severidade nisso aí. Não é só, Jesus tomou um veneno ultra rápido e morreu pelos meus pecados. Jesus morreu, mas ele antes sofreu, para nos dizer também o tamanho da dor que o nosso pecado nos traz, a severidade da nossa própria impiedade. Por isso, para você guardar no seu coração,
Apesar de todas as categorias aqui, lembre-se que você só é considerado justo porque você é justificado por Jesus, porque um dia você recebeu, como a gente cantou aqui, o perdão de Deus. Logo eu, esse pobre pecador, todo domingo a gente se reúne para celebrar essa história, todo dia também, mas todo domingo como igreja, a gente se reúne para celebrar essa história. Rapaz, era para eu estar na cruz, é para eu ter tido a punição eterna, eu recebi o perdão eterno, eu fui chamado justo, não porque eu ando certinho, mas porque eu fui perdoado pelo sangue de Jesus, e só Ele pode me perdoar aqui. Segundo, não deixe a amargura das contradições te roubar a vida. Por isso que ele fala aqui, nesse texto, até sobre a nossa própria alegria. Por isso eu exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Isso acompanhará no seu trabalho nos dias que lhes dá debaixo do sol. Uma tecla que o livro de Eclesiastes bate em diversos momentos. Você vai ver contradição, você vai ver loucura, você vai ver o justo, a pessoa que fez a coisa certa recebendo uma punição errada, a pessoa que fez a coisa errada não recebendo uma punição. E não é para você se conformar, mas não deixe que essa amargura dessas contradições deixe de roubar a vida. Se alegra, celebre, porque há outras coisas pelas quais a gente também deve celebrar, sem deixar de lado o nosso papel na justiça. Você só é justo porque Jesus te justificou. Abandona a amargura das contradições, mas se estiver na sua mão, revista a bondade com a coragem. Se estiver nas suas mãos, e quando estiver nas mais diversas esferas, lembra disso, não é só questão do crime que a gente imagina, mas nas mais diversas esferas, revista a sua bondade com a coragem ativa de promover o bem. Deus quer isso da gente. Às vezes é um caminho solitário, ou difícil, sozinho, mas Deus quer isso da gente. E se lembre da eternidade. Se abandonamos a eternidade, a gente vive na loucura. Se a gente abandona a eternidade, a gente até vai tomar o nosso vinho, comer com alegria, mas a gente vai fazer isso para escapar de tudo. E não é esse. A alegria proposta não é a alegria de quem quer escapar das contradições da vida. A alegria é o reconhecimento também de que a história está nas mãos do justo juiz, de que a história está nas mãos daquele que já nos falou como a humanidade termina. Não é com um rei humano que fará todas as coisas novas, não é com ativismo nosso que fará todas as coisas novas. Veja, a gente tem um papel aqui nesse mundo, acabamos de falar isso, mas ela fala que o Rei dos Reis, esse sim, transformará absolutamente todas as coisas, e meu coração precisa estar cheio de esperança por esse dia, onde o Senhor transformará tudo, não haverá mais choro, haverá justiça e a bondade reinará sobre essa terra. Eu espero isso e vou desfrutar, porque Jesus me chamou para isso. Vamos ficar de pé? E aí a gente pode cantar o Logo Eu? A gente pode cantar o Logo Eu. Quero orar aqui com você, que você cante isso, celebrando a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre você. Vamos orar. Senhor, a gente te agradece, Pai, pela tua maravilhosa presença, Senhor, e te agradece por Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que nos transformou, Pai, de um ímpio que não era perdoado, para um ímpio que foi perdoado, Pai, um pecador perdoado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Pai. Deus, não deixe a amargura tomar conta do nosso coração, Pai, que a gente lembre, Senhor, que o Senhor tem a história inteira nas suas mãos, ó Pai. Lembre-se, Senhor, da tua infinita misericórdia para com a gente, que a gente não merecia nada, mas o Senhor nos presenteou com a tua presença e com a tua graça, Pai. E um convite a uma vida diferente aqui, e a uma certeza de uma eternidade completamente transformada na tua presença, Senhor.
onde qualquer sonho e expectativa nossa, Pai, de vida aqui, será nada, nada, comparado ao que teremos quando estivermos contigo na eternidade, Pai. Convence o nosso coração disso, nos ajuda a ter essa bondade ativa, Pai, corajosa, Senhor, para que a gente promova o bem, promova a justiça, Senhor, seja agente, Senhor, contra a maldade, Senhor, aqui, Senhor, nessa terra, nas mais diversas esferas que o Senhor nos chamou para isso, Pai, mas que a gente nunca esqueça dessa santa e maravilhosa eternidade, e do que nós fomos livres, por causa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, e em nome dele que nós oramos, amém, Senhor.